Hoje a gente vai conversar com a professora Bruna Franqueto. E, Bruna, vou te pedir, então, antes da gente começar a falar dos temas aqui da semana, que você se apresente um pouco, fale um pouquinho do seu trabalho. Meu nome, como o Luiz já disse, é Bruna Franqueto. Eu sou italiana, de fato, de origem italiana mesmo, há mais de 40 anos no Brasil. E eu sou professora titular de dois programas de pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tanto o programa de pós-graduação em antropologia como a pós de linguística. Há mais de 40 anos, desde que eu cheguei no Brasil, eu trabalho com línguas indígenas e tenho trabalhado em descrição, análise de aspectos da gramática, da fonologia, da semântica ou da pragmática, sobretudo de uma língua indígena, que é uma língua caribe do Alto Xingu, e também com outras línguas, direta ou indiretamente, sobretudo da família Caribe, da família Arawak e outras. Tenho me dedicado nos últimos 20 anos à documentação, né, chamada documentação de línguas indígenas, coordenando vários projetos, construção de acervos digitais de línguas indígenas, e de 10 anos, talvez menos para cá, eu comecei também a me interessar e a coordenar projetos da chamada revitalização de línguas indígenas. Muito bem, o tema, Bruna, então, como você sabe, dessa semana que a gente está tratando é o tema da vitalidade linguística e como medir a vitalidade linguística, né? Eu queria que a gente conversasse um pouco, então, sobre essa variação da vitalidade linguística no Brasil, né? A gente sabe que há uma grande, né, variação no grau de vitalidade linguística das línguas originárias brasileiras, né, entre as diversas comunidades, em diversas partes do Brasil. Com a tua experiência, o que você já viu, que fatores ou alguns fatores que você atribuiria, então, essa grande variação linguística? Bom, sem dúvida alguma, há um leque vasto, né, grande, de situações de maior ou menor vitalidade, só considerando o território brasileiro. Talvez cada língua, e mais ainda, cada variedade ou dialeto de uma língua pode ser caracterizado por uma situação específica. Você tem dois fatores fundamentais que são, eu acho que espaço, geografia, o espaço, proximidade ou distância das frentes de colonização. Houve frentes de colonizadoras extremamente violentas e agressivas, houve frentes, não sei dizer se menos violentas, mas menos diretamente, né? E lembramos que as frentes de colonização, as frentes de expansão e de conquista do território brasileiro sempre foram acompanhadas, são acompanhadas e foram acompanhadas pela escravização, né? Pela escravização, pelo aldeamento, ou seja, a circunscrição forçada de povos em determinados tipos de aldeamento, né? E que essas frentes de colonização sempre foram acompanhadas também por epidemias, né? Então, quanto mais um povo nesse movimento da conquista do litoral atlântico, né, da costa atlântica para o interior, né, certos povos se recuaram, né, como diz assim, para dentro, para o interior, mais para dentro, para a mata, né, fugindo das frentes de colonização, ou simplesmente já estavam em regiões marginalmente alcançadas pelo processo de conquista. Eu só queria mencionar dois fatores. Ainda com relação ao fator do geográfico, sempre considerar a bacia amazônica, ou seja, o curso do Rio Amazônico, no Rio Amazonas, que foi uma entrada fundamental, né, das frentes de colonização. Então, não foi só por terra, né? Vocês têm as entradas por rios, né? E outra é a questão missionária, né? A questão missionária que também faz parte desse contexto histórico, mas que é importante, né? O trabalho dos missionários católicos, infelizmente, foi um trabalho de aniquilação, né, de línguas e culturas.
É só lembrar a questão da proibição através de punições físicas, né? A expressão em língua indígena, né? A obrigação de silenciamento total, né, das línguas indígenas e do império da língua, da catequização, da língua nacional, do português. É interessante você colocar a partir de uma perspectiva histórica e falar dessa questão a partir de uma perspectiva histórica e geográfica. Eu acho que é uma compreensão geral que a gente tem, né, de por que povos que estavam na costa, por exemplo, foram exterminados ou, né, ou tiveram muito mais problema do que os povos que depois resolveram migrar ou que já estavam na região amazônica. Agora, com uma perspectiva um pouco menos histórica e menos geográfica, se a gente olhar para as populações hoje em dia, ou talvez olhar a partir dos últimos 50 anos, talvez, não é? E a gente for falar de características mais específicas, por que algumas comunidades conseguem manter suas línguas, enquanto outras, em situações semelhantes, que estão talvez na mesma região geográfica ou que passaram por processos históricos muito semelhantes, enfrentam ou enfrentaram obstáculos ou dificuldades maiores e tem, então, tirando um pouco a perspectiva histórica, mas falando um pouquinho mais de uma perspectiva, digamos, não quer dizer atual, mas dos últimos 40, 50 anos. Por que existe essa variação? Porque nós dizemos, se olharmos assim, o primeiro impacto da conquista é o litoral, né? A costa atlântica. E aí nós encontramos o berço dos atuais Guarani. E aí nós nos defrontamos com o primeiro desafio para o nosso entendimento. Os Guaranis são hoje uma população, a maior população indígena, através da América das Terras Baixas, né? Sem considerar os Andes. Os Guarani continuam ao longo da costa atlântica. São os diretos descendentes dos que receberam primeiro o impacto da conquista. E como é possível que os Guarani, até hoje, em seus diferentes grupos, Kaiowá, Andé, Mbá, todos eles continuam falando suas línguas. Se você for para uma aldeia Guarani hoje, você só escuta Guarani. Você só escuta Guarani. Então, a Guarani é a primeira língua materna, de fato, de socialização primária das crianças Guarani. Por quê? Como isso é possível se foram os primeiros a receber o impacto, se foram adiados, escravizados, perseguidos, sofreram epidemias variadas e até hoje, né, com a Covid-19, e continuam falando sua língua. De onde vem essa força? Ao mesmo tempo, eu observo que não tem uma grande influência missionária nos Guarani, então há uma resistência. Então, essa força de resistência, que preserva, entre outras coisas, a língua, é uma pergunta que podemos fazer, quer dizer, muito provavelmente vem da concepção que eles têm da língua, né? Nós temos que analisar aí um famoso termo em Guarani, que é nhe'en. Nhe'en não quer dizer apenas língua, quer dizer espírito, maneira de ser, maneira de estar no mundo, de viver. É um termo muito amplo, mas que dá uma noção da relação que os Guarani têm, da representação que os Guaranis fazem da sua própria língua. Tem um enraizamento da língua que é extremamente profundo e vai muito além da questão da identidade. Eu digo, é um desafio responder essa pergunta de por que os Guarani. Agora, por outro lado, Minas Gerais, vai para Minas Gerais, que é um estado, que é um território, né, hoje estado, que também sofreu um impacto precoce das frentes de colonização, né? E aí nós encontramos, por exemplo, dois grupos indígenas, são os Chacreabá e outros são os Machacali. Eles não gostam de ser chamados Machacali, os Ticumã. Duas situações completamente opostas. Eles são grupos próximos geograficamente, me parece que passaram pelos mesmos processos de impacto colonizador, né? De um lado, os Chacreabá pararam de falar a língua Chacreabá, estão tentando, hoje em dia, recuperar sua língua,
estão num processo de resgate de sua língua, mas a língua falada pelo Chacriabá é português. Aí tem uma questão, já vou voltar a isso. Os Chacriabá dizem justamente que o português falado por eles é Chacriabá. Ok? Muito interessante. Isso levanta outras questões, né, sobre as variedades dialetais do português e de variedades do português que são línguas indígenas. Por quê? Bom, os Chacriabá sofreram sanções violentíssimas proibindo o uso da língua por missionários, né? Um depoimento de uma minha aluna que trabalha com o Chacriabá diz que ninguém queria usar uma língua que mostra que você é de um grupo que está sendo perseguido. Inclusive, se conta que muitos mais velhos não revelavam aos mais novos que sabiam a língua originária. Medo, proteção, defesa. E os Tikman-an que estão ao lado. O Tikman-an vive numa terra devastada, né, pelas plantações de cafés, não é uma população muito grande, mas expressiva em Minas, e os Machacali só falam Tikman-an. Começaram a falar português recentemente, ainda falam pouco, tem um domínio muito parcial do português, falam só em Tikman-an. A única coisa que eu posso dizer nesse momento é que os Tikman-an guardaram uma vida integral, né? No xamanismo, do xamanismo, onde também o proselitismo cristão não entrou, e eles têm uma vida espiritual, digamos assim, intensíssima, cotidiana, da qual eles cantam, se encontram, falam e, sobretudo, cantam com os espíritos e para os espíritos, os muitos espíritos do panteão Tikman-an. A resiliência xamânica, né, do xamanismo ameríndio, né, é um fator importante na resiliência linguística. A Christine Christensen lembra que Cótria e Waikana são próximos, são mais ou menos na mesma região, estamos no Alto Rio Negro, no noroeste amazônico, e que a língua Cótria é muito mais vital do que a língua Waikana. Os Cótria estão localizados numa região mais distante da rota da chegada dos brancos. Essa distância os protegeu um pouco mais, né? E se mantiveram mais fixos e unidos enquanto grupo. Os Waikana estavam em desvantagem, porque ocupavam um território mais próximo da famosa cidade de Iauareté, no noroeste, no Rio Negro. Chegaram os missionários católicos que queimavam suas malocas, proibiam cerimônia, reprimiam o uso da língua e começou, aí um fator super importante, começaram os processos de migração. Os Waikana foram para São Gabriel da Cachoeira, foram para Iauareté, então um processo de desagregação, né, da integridade comunitária e famílias, né, grupos saindo para as cidades, né? Então, assim, como você vê, os fatores são variados, podemos eleger entre eles alguns mais relevantes, mas não é só geografia, não é história, embora seja sumamente importante, a atuação missionária é fundamental, mas tem uma resiliência, né? Uma resiliência que vem do modo de ser, né? Da espiritualidade. Você falou, eu queria encerrar a nossa entrevista com uma última pergunta aqui, num caso específico. Você comentou sobre o caso das línguas que estão em processo de retomada, quando, na verdade, ou já estavam adormecidas ou estavam semi-adormecidas, né? Nesses processos onde as línguas já estão assim semi-adormecidas, né? O que a gente poderia dizer assim como características
dessas comunidades que estão já nesse processo praticamente de perda linguística, mas que conseguem tentar começar esses processos de revitalização? O que eu acho que é o que chama atenção no Brasil nesses últimos tempos é essa eclosão, né? Essa explosão, né? De movimentos, de processos, de experiências, de revitalização, resgate, retomada linguística, né? Nós temos, né? Olhemos para o Nordeste todo, né? Onde talvez a primeira experiência ser mais conhecida é dos Pataxó, né? E que tipo, é como uma boa epidemia, né? Que está se espalhando, né? Para os Quiriri da Bahia, os Cariri Chocó, os Tuxá, os Potiguara, né? Está se pipocando todo o Nordeste. Lembramos do Cocama, em plena Amazônia, em plena bacia amazônica, né? Lembramos, outros, né? Os Minqui, Irãs Minqui, em Mato Grosso, então mais. Então, só recomendo a leitura dos artigos incluídos nesse último número de Cadernos de Linguística, que é um periódico da Bralim, tem um número publicado agora, em dezembro passado, Línguas Retomadas, Experiência de Revitalização de Língua de Povos Originários. É muito interessante, porque dá uma ideia, quer dizer, são mais de 20 artigos que dão uma ideia desse panorama extremamente diversificado. Tem de tudo. Você tem situações de verdadeiros ativistas, né, de iniciativas individuais, de professores ou lideranças, ou de grupos, né, ou de pequenos grupos, etc., por variadas razões, e que consiga fazer com que surja o chamado interesse real, que leva a um empenho real de comunidades, né, em se envolverem ativamente nas práticas, na compreensão e nas práticas, quaisquer elas sejam, de retomada. Aonde não há esse interesse, não adianta. Quer dizer, o interesse mesmo o interesse de um indivíduo, de um pequeno grupo, pode cair no nada, se não conseguir impulsionar esse interesse. Daí é importante a pesquisa sobre situações, eu diria, ecolinguística, sociolinguística, histórica-linguística, que deveria acompanhar qualquer pesquisa linguística tout court. Né? Não, excelente. Bruna, muito obrigado. Eu acho que você colocou vários pontos aqui para a gente pensar. Queria lembrar a todos que nessa série aqui no nosso curso, nós vamos escutar ainda mais sobre a experiência Pataxó, sobre a experiência Cocama, vamos escutar sobre a experiência Caingangue e outras experiências aí que estão acontecendo no Brasil, ainda aqui no nosso curso, em outras entrevistas, em outras apresentações. Tá, Bruna? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Eu digo obrigado e disponho. Ok, excelente. Tá, Luiz.